Boa noite, seja bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje olhamos para a França, que começou o ano a perder o rating AAA. A segunda maior economia da Europa está em dificuldades, mas Sarkozy promete mudanças a poucos meses das eleições presidenciais que o podem afastar do Palácio do Eliseu. Desde 1975 que a França tinha uma classificação de AAA, mas o início de 2012 trouxe más notícias para a economia gaulesa. A Standard & Poor's retirou o AAA à segunda maior economia da Europa. Depressa, a oposição socialista culpou as políticas seguidas pelo presidente. Para François Hollande, o corte do rating é o resultado da estratégia levada a cabo por Nicolas Sarkozy desde 2007. Por sua vez, o presidente gaulês pediu sangue frio. Sarkozy está certo do caminho que França tem de percorrer até ao crescimento, reduzir o déficit e os gastos e melhorar a competitividade da economia. Uma fórmula difícil de concretizar num país que deverá ultrapassar em muito o déficit orçamental de 2011. A meta estabelecida é de 5,7%, mas tudo indica que no ano que passou o déficit vai situar-se nos 8%, 140 mil milhões de euros. Também as taxas de crescimento não são animadoras. Para 2011, a estimativa aponta para um crescimento tímido de 1,7% do PIB. Já nos últimos 3 meses do ano passado, a economia estagnou com um crescimento de 0,3% do Produto Interno Bruto. E se 2011 não trouxe os melhores resultados em termos de crescimento, também 2012 lhe segue os passos. As estimativas apontam para um avanço de 1,4% do PIB. Em 2013, os dados melhoram ligeiramente. De acordo com o FMI, a economia deverá crescer quase 2%. Os números do desemprego também não são animadores, são aliás os piores em mais de uma década. No ano que passou, a taxa deve fixar-se nos 9,5%. Em 2012, desce ligeiramente, seguindo a mesma trajetória em 2013. E é com uma economia debilitada e com a reputação em baixa que Nicolas Sarkozy se prepara para as eleições presidenciais. Se os franceses fossem hoje às urnas, Sarkozy sairia derrotado. De acordo com uma sondagem do semanário Le Nouvel Observateur, 70% dos gauleses consideram o seu mandato negativo, 73% dizem que não cumpriu o que prometeu e apenas 19% acreditam que a crise o impediu de concretizar ideias. Sarkozy, que agora está no centro das decisões europeias, poderá estar a 100 dias de dizer adeus ao Palácio do Eliseu. Analisamos o tema de hoje com as presenças do consultor Pierre de Bordeaux e José Santos Teixeira, presidente da Otimais e diretor da Império em França durante 30 anos. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Vamos começar aqui por esta questão do corte do rating. A França, então, que perdeu o AAA, pelo menos para uma das agências, das principais agências. Este corte, de facto, já era esperado desde outubro, novembro. Foi muito por causa da debilidade da economia francesa e também por toda a questão na zona euro. Exatamente. Eu penso que, apesar de tudo, foi um não acontecimento, um não événement, porque era altamente previsível que ia acontecer. Já digamos, o rating da França já estava sob vigilância negativa, como se costuma dizer, e, portanto, era mais tarde ou mais cedo e calhou depois, digamos, das festas do Natal e do fim do ano, porque durante o Natal e o fim do ano era muito desagradável. Eu penso que a principal razão é um número que é assustador. Embora esteja em vias de correção, desde há 30 e picos anos, que a França não consegue equilibrar um único ano, as contas do Orçamento Geral do Estado. Está em déficit sistemático. Apesar de presidentes da República e governos de direita e de esquerda e que prometem um conjunto de ações, mas efetivamente tem sido difícil implantar um conjunto de medidas estruturais que permitam reduzir esse déficit e, portanto, a dívida pública aumenta sistematicamente por causa de alimentar esses déficits. Eu penso que é essa a principal razão e nesta altura acho que a Standard & Poor's pôs, digamos, os governos franceses ou o governo francês contra a parede, dizendo é a altura de uma vez para sempre resolverem este problema. E começaram por baixar o rating um pouco para forçar essa situação. Não me parece que eles tivessem sido especificamente desagradáveis com a França. É a constatação
de uma situação que perdura, como disse, há 30 e tal anos. Pode dizer-se que Nicolas Sarkozy foi, neste caso, vítima do seu próprio remédio, porque, lá está, uma das razões para o corte do rating prende-se com a incapacidade de respostas, ou considera a S&P que as respostas alcançadas agora pelos líderes europeus não são as suficientes, e Nicolas Sarkozy acabou aqui por ser um pouco vítima das suas soluções, juntamente com Angela Merkel, que tem apresentado para resolver esta crise do euro. Não sei se efetivamente é neste quadro das soluções propostas com Angela Merkel que a França foi penalizada. Eu acho que, muito alinho com o que acabou de dizer o José, a razão deste downgrade tem a ver com a estratégia económica, ou talvez a ausência de estratégia económica. Eu me sinto obrigado a dizer, mesmo assim, que posso duvidar, de vez em quando, da seriedade das agências. Eu acho que o primeiro-ministro português fez um comentário muito bom no dia também que Portugal foi degradado, que também houve aqui um conjunto de downgrade, a Áustria, mais uma vez Portugal. Mas dito isso, é verdade que a França está... Eu gostava de citar um valor. O peso do Estado no PIB francês é de 56%. Há 10 anos, a média dos Estados europeus, do peso do Estado nos PIB da média da União Europeia era de 52%. Passou em 10 anos a 44%. E durante estes 10 anos, ele não baixou em França. Então, quer dizer que nós temos aqui, efetivamente, um problema que agora é muito difícil de resolver, que é este peso gigantesco que representa aqui o sector público dentro da nossa economia. A economia francesa tem muita força, e uma economia, a França tem 60 milhões de habitantes, é a quinta potência mundial, tem uma agricultura muito forte, é o país que mais atrai investimento ao nível europeu. Tem aqui grandes grupos que são muitas vezes líderes mundiais, a L'Oréal, a Michelin, a Renault, a Citroën, a Airbus. Agora, isto não chega. E depois, a falta de competitividade da nossa economia, a Alemanha tem aqui o peso do Estado na Alemanha é 44% do PIB. E os serviços públicos na Alemanha não são piores que a França. Então nós chegou o momento, podia ter sido há 5 anos, quando o atual presidente foi eleito, não aconteceu. Por quê? Não aconteceu porque força de notar que não há estratégia económica. O senhor Sarkozy, de vez em quando, é desconcertante porque ele pode tomar medidas completamente à direita, de baixa de impostos, maciça, bouclier fiscal, quer dizer, proteger aqui as pessoas que mais rendimentos têm, e depois ele pode tomar opções completamente à esquerda. Hoje, a França vai ser o primeiro país a querer impor uma taxa de transações sobre os capitais. Um outro dia é forçar as empresas que dão dividendos aos acionistas para fazer redistribuição massiva de rendimentos também aos trabalhadores, de uma forma cega. Então, de facto, o facto de ter a média que existe aqui entre estas duas linhas, uma direita e uma esquerda, não faz uma linha reta, acaba por fazer uma linha torta. Eu acho que hoje estamos todos aqui um bocadinho perdidos. Há um outro facto que é marcante. A França há 8 anos, todos os anos, muda de ministro da Economia e das Finanças. Quer dizer, como que é possível seguir uma estratégia, como que é possível seguir uma linha, e nós sabemos qual é o caminho, temos uma dívida incomportável, sabemos o que devemos reduzir, não é só de aumentar impostos, já chegamos a níveis também incomportáveis. Então, de facto, agora é de atacar a despesa, okay, de uma forma sistemática, de uma forma justa, mas atacar a despesa e com pessoas com sentido do Estado. Como um bocadinho existe neste país. Vamos esperar para ver o que é que... Sim. Perdão, eu gostava de acrescentar uma coisa ao porquê, digamos, dar uma outra resposta, que tem a ver com a postura do presidente Sarkozy logo após as eleições. Ele estava em excelente situação de impor uma série de medidas económicas, tanto mais que tinha sido ministro do Orçamento, portanto conhecia perfeitamente a situação económica da França, simplesmente cometeu
ingenuamente ou estupidamente, talvez seja mais fácil dizer assim, um conjunto de asneiras no início, logo a seguir à sua eleição, no dia da sua eleição, que lhe tiraram força para impor medidas desagradáveis ao povo francês, que é começou por jantar no Fouquet na noite em que foi eleito. Eu acho que está muito bem informado. Exatamente. Eu estava em Paris nesse dia, por acaso fui assistir às eleições, embora não tivesse votado, porque mantenho a nacionalidade portuguesa. Logo a seguir, quer dizer, prometeu ir fazer uma meditação sobre este assunto, precisamente o que é que era preciso fazer para a França, no mosteiro. Em vez do mosteiro, foi para o iate do Sr. Bolloré, que é um milionário francês, ali no Mediterrâneo, a tentar reconciliar-se com a sua mulher antiga, não a Carla Bruni, com quem, efetivamente, não se reconciliou. E depois, uma das primeiras medidas que tomou, não logo, mas um pouco tempo depois, foi a história do escudo fiscal. O escudo fiscal é uma coisa que até parece correta, que é nenhum francês pode pagar em impostos mais do que 50% dos seus rendimentos. Na realidade, esta isenção, esta benesse fiscal, portanto, o Estado retribui ou devolve os impostos que superam os 50%, só foi aplicada, no fundo, às grandes riquezas, ou às pessoas mais ricas. E, portanto, a partir daí, ele ganhou uma etiqueta, uma imagem do presidente dos ricos, que o inibiu extraordinariamente de tomar as medidas que são sempre desagradáveis, de ataque aos excessos das despesas, ao Estado Social, etc., etc. Penso que foi um erro e que me dá a sensação que ele vai pagar agora, 5 anos depois, nas próximas eleições. De acordo com as sondagens, pagará. Mas já lá vamos mais à parte política. E também me permite aqui um comentário. Há uma coisa aqui que me marcou nas eleições portuguesas, é que no ano passado é a Troika que fez o programa, acabou por fazer o programa, tinha sido negociado pelo PS principalmente, mas o PSD também tinha dado aqui a sua, e o CDS tinham dado aqui o seu ok. E mais de 85% dos portugueses votaram pelos partidos da Troika. Quer dizer que há um largo consenso de dizer sabemos que vai ser duro, sabemos que vamos sofrer, sabemos que vai ser longo, mas mesmo assim, como sabemos a verdade, acceptamos e votamos depois. E em França ainda não há essa percepção da realidade? Não, porque falta aqui uma coisa, falta efetivamente a percepção da realidade e falta homens políticos para dizer a verdade. E eu acho que nenhuma realidade pode mudar se nós não sabemos a verdade. E de facto, eu acho que realmente muito em linha com o que estava a dizer o José, há 5 anos há um consenso dos principais candidatos sobre a dívida. O François Bayrou, o démocrate cristão, o Nicolas Sarkozy e a Ségolène Royal, todos concordam sobre que, efetivamente, a dívida já é o principal ponto. Então, toda a gente, pessoas como eu, estavam à espera imediatamente depois das eleições que haja realmente uma política que vise a reduzir as coisas. E não houve. Não houve, força de constatar que piorou, e que piorou muito. Nem do lado da direita, nem do lado nem do lado da esquerda. E depois, um outro ponto, eu acho que também não ajudou nestes últimos 6 meses, é que houve como um bocadinho cá com o Sócrates esta questão do SPEC. O Sarkozy fez um primeiro plano sobre a vigilância negativa, um primeiro plano, pronto. 4 ou 5 milhares, não chegava. Fez um segundo. O que está a dizer é que não reagiram ao que já sabia que poderia acontecer, não reagiram da forma adequada nem atempadamente. Estão a andar muito a reboque de tudo. Já começou, montou-se por cima do joelho um plano depois das férias, até o Sarkozy disse que voltava de férias de emergência para fazer um plano. Não é assim que se tratam assuntos tão importantes, não é de voltar après de férias, não é. Podia ter voltado 2 semanas depois, mas fazer um plano a sério. E não, 15 dias depois tinha que fazer um segundo e já estamos quase a falar do terceiro. Um cenário que eu vivi cá. Nesse sentido, acha que este corte de rating poderia ter sido evitado? Ou, de facto, não havia volta a dar por mais planos que o Presidente apresenta? Sinceramente, acho que isso já estava mais ou menos nos carris
embora o rating só foi cortado por uma agência. Portanto, apesar de tudo, e a Moody's há duas agências, são a Fitch e a Moody's mantiveram o rating, mas a Standard Poor's, que tem procurado limpar um pouco aquela imagem que ficou completamente degradada quando não cortaram o rating aos empréstimos dos bancos americanos, aliás, aos empréstimos dos bancos americanos, e agora tem uma postura um bocadinho rigorosa demais, ou de recuperação da imagem que perderam, e portanto, penso que os avisos que tinham sido feitos já implicavam automaticamente, a não ser que tivesse havido uns números que aparecessem recentemente muito favoráveis, o que não foi o caso. Agora, desculpe, mas não podemos não dizer sobre as agências que, mesmo assim, a Europa, na sua globalidade, é vítima da guerra entre o euro e o dólar, que de facto também não podemos ser naivos, e de facto isto está dentro de uma guerra entre as duas principais moedas do mundo e que os americanos estão, na minha opinião, a utilizar os meios todos. Okay? E de facto, não há dúvidas que há um forte ataque especulativo sobre a nossa moeda. Aqui não tenho a mínima dúvida. Com certeza. Relativamente ao déficit, é outro dos... E este ano os números ainda não estão fechados, mas tudo indica para que fiquem perto dos 8%, quando a meta é de 5,7%. Vai ter que ser feito um grande ajustamento para chegarem ao déficit zero, que é o que pretendem, que é o que pretendem então os governantes. Que tipo de equilíbrio é que vai ser preciso fazer para que as contas fiquem no bom caminho, um equilíbrio tão duro como cá, por exemplo? Sim, os números aparentemente significam isso. Eu penso que uma das grandes vantagens da França, de que eu beneficiei, é o Estado Social. Não há dúvida nenhuma que os franceses têm uma política, por exemplo, de natalidade, que aliás tem dado resultados. A taxa de fertilidade das senhoras francesas é superior a 2, quer dizer que há uma taxa de natalidade que permite renovar a população, quando em Portugal está muito por baixo, e aliás nesse aspecto nota-se uma diferença brutal entre as vantagens sociais dadas às mães ou às crianças, através do abono de família, através de creches, etc. Portanto, as despesas sociais são extremamente importantes, e embora benéficas para a população, e constituem um amortecedor social, como se costuma dizer, em caso de crise, e os franceses até agora penso que têm passado sem problemas esta crise, inclusivamente isso manifesta-se por um aumento brutal, contrariamente ao que sucede em Portugal, do preço das casas, e portanto, quer dizer, acho que o Estado Social tem algumas banhas e tem que se cortar. Mas lá está, não pode ser em véspera de eleições, tem que ser logo a seguir às eleições, e, portanto, penso que o próximo governo, qualquer que ele seja, tem que atacar esse problema. As outras coisas, é evidente que já começaram a cortar. Há as despesas militares, que num país como a França ainda constituem uma percentagem muito elevada do orçamento. Há também as despesas de educação, digamos, fazendo um pouco pagar quem beneficia da educação, mas não se pode ir muito longe. E depois, de facto, de vez em quando os magazines publicam uns artigos sobre, quer dizer, o excesso de despesa dos Estados, ou, digamos, o desperdício de despesa do Estado, e penso que, como cá, há muitas duplicações de institutos, há muitas instituições que não servem para nada, há muitas pessoas nomeadas sem fazer nada, e eu penso que é por aí que se tem que atacar em todos os países através de um rigor. Tem uma vantagem, apesar de tudo, esta dívida pública, e apesar da perda do rating, tanto em França como em Portugal, é que as taxas de juros continuam muito baixas, e isso a França nunca teve, desde a guerra, desde o final da guerra, nunca teve taxas de juros dos empréstimos do Estado tão baixas, apesar da perda do rating. Mas a taxa de juros média do endividamento da França é pouco superior a 3%, que é uma taxa excepcional. Bem sei que a inflação também é 2,1% ou 2,5%, qualquer coisa para aí. Portanto, é uma taxa real. Mas, mesmo assim, penso que é possível recuperar uma situação económica aproveitando exatamente esse menor custo da dívida. Gostava de aprofundar aqui um pouco esta parte do Estado Social. Se cortarem, e dependendo, claro, do nível do corte, nos benefícios sociais,
O que é que podemos ver em França? Antes de responder à sua pergunta, eu acho que nós temos outras alavancas. É óbvio que o Estado Social pode ser optimizado, estou completamente de acordo, mas ele pode ser optimizado sem ser deitado abaixo. Nós temos, como é que isso será possível? Eu não disse deitado abaixo. Não, mas eu digo isto, de facto, eu acho que é possível optimizar sem essa se mudar muito os hábitos o das que é a pessoas. política de natalidade, o que é a política para ajudar a educação. Eu estava a falar das grandes políticas. Exato. Eu acho que, efetivamente, há muito dinheiro mal gasto. Eu acho que, efetivamente... Agora, eu acho que o que estava a dizer, para mim, é muito pertinente. Temos uma administração central demasiado forte. Temos uma administração territorial em França que é inimaginável. A França tem tantas cidades que todo o resto da União Europeia. Temos 36 mil cidades e são 34 em todo o resto da União Europeia. Acima desta cidade temos o departamento, que é uma unidade territorial, que tem assembleias, que tem conselheiros, que tem administração. Por cima deste departamento temos as regiões, o equivalente dos Länders alemães. Então, de facto, também assembleia, também administração, e por cima da região temos o Estado. E por cima do Estado temos a Europa. Então, a França é um país muito complexo, e que realmente tem aqui ganhos enormes a obter, realmente agindo sobre esta alavanca, que para mim é muito mais suave, entre aspas, que de agir sobre o Estado Social. E também há um outro ponto aqui que eu quero realçar, e que tocou, que é a questão da política da defesa. A França não pode continuar, a França tem aqui uma particularidade, é que continua a trabalhar sobre o que se chama os vectores de defesa. Quer dizer que está a trabalhar no vector da Marinha, do porte-avião até o pequeno patrulhador, está a trabalhar a desenvolver novos aviões, mesmo assim através do ADS, mesmo assim isto tem um custo, está a continuar a desenvolver mísseis, está a continuar a desenvolver drones, está a continuar a desenvolver uma espécie de guerra da estrela. Não é possível, nós não temos capacidade. Essa estratégia também terá de ser repensada. Então. Não temos meios, já não temos capacidade para ser somos uma pequena América. Não temos capacidade para isso. E, efetivamente, devemos repensar a nossa defesa dentro do quadro da União Europeia. Okay? Como começamos a fazer com a Inglaterra, como começamos a fazer com a Alemanha, e tem que haver uma mutualização da nossa defesa. E depois, eu acho que efetivamente a grande questão é de optimizar o Estado Social. Fazemos agora uma curta pausa neste Negócios Estrangeiros, mas voltamos já a seguir a um pequeno intervalo. Até já.